Como perder o medo de não gerar resultado para o seu cliente? Se você é gestor de tráfego, essa é de longe uma das maiores preocupações, uma das maiores dores. Há quem demore muito para entrar no jogo por causa disso. Há quem toda vez que está perto de fechar um cliente, fique com medo de fechar esse cliente, porque fala, cara, e se eu não gerar resultado? Se você realmente tem essa dor, esse vídeo vai trazer muitos caminhos para você buscar uma solução para você. Primeira coisa, pega papel e caneta, abre o bloco de notas do seu jeito. Eu preciso que você escreva assim, ó. Qual é o meu medo? Adriano, o meu medo é não gerar resultado para o seu cliente. Será? Vamos pensar. Não gerei resultado para o seu cliente. E aí? Adriano, se eu não gerar resultado para o meu cliente, esse cliente pode falar que eu não sou bom o suficiente. Já veio um segundo nível. E o que você vai pensar sobre você mesmo se o seu cliente falar que você não é bom o suficiente? Adriano, se isso acontecer, talvez eu me julgue, talvez eu me sinta julgado, talvez eu ache que as pessoas vão falar mal de mim, talvez isso acabe com a minha reputação. Tá, e quais outras consequências se isso acontecer? Por que eu estou fazendo essa provocação? Porque aí sim você vai chegar em qual é o seu medo de fato. Ou seja, a tua primeira missão é ter clareza sobre qual é o seu medo. Muitas vezes as pessoas falam que eu tenho medo de não gerar resultado, mas eu sei que é normal não gerar resultado. Aqui já tem um contrassenso. Se você sabe que é normal, por que você tem medo da normalidade? Olha, eu sei que andar na chuva eu vou me molhar. Então como que eu tenho medo de me molhar? Você entende que não faz muito sentido? Então, primeira coisa, você precisa fazer essa tarefa. Você precisa entender qual é o seu verdadeiro medo. Talvez ele seja de não gerar resultado, talvez ele seja da consequência ou do julgamento de não gerar resultado. E só para pecar por excesso, muitas vezes você falar que o medo é não gerar resultado, isso é a máscara, isso é a história que você está contando para si mesmo. Você precisa realmente ir além disso, porque se eu não sei qual é o meu medo, tratar um medo diferente, uma máscara, não vai te ajudar a resolver. Segundo ponto, qual que é a base do seu medo? Ela pode ser problema técnico, falta de conhecimento técnico, por exemplo. 2, ela pode ser um falso entendimento de mercado, você achou que toda a campanha ia vender pra caramba e depois você descobre que não. Ou terceiro, que aqui o buraco é bem mais embaixo, pode ser que seja um problema emocional e eu já vi muito isso acontecer. Vamos entender cada um agora e como que você faz para resolver. Primeiro, vamos considerar que o teu seja técnico, ou seja, a minha insegurança ela é técnica. Como que eu sei isso? Cara, o meu cliente é X, ele quer fazer Y e eu não faço a menor ideia de como fazer. Pode ser conhecimento técnico. Entenda conhecimento técnico como saber fazer marketing, pode ser estratégico, técnico, apertar botão, não importa. Você não sabe o suficiente para aquele projeto. Está explicado. O teu medo ele vem de uma insegurança de conhecimento. Agora, olha, Adriano, eu tenho um cliente, ou estou pensando num cliente, ou pensando em prospectar esse cliente, que eu sei exatamente o que tem que ser feito para ele ter resultado. Aí já não é mais questão técnica. Às vezes pode ser uma falsa ideia que você criou no mercado, de que toda vez que eu criar uma campanha ela vai vender. Cara, eu crio campanha que não vende. Eu, com todos os anos de experiência, crio campanha que não vende. Você também vai criar, todo mundo vai criar. Não existe 100% das campanhas que dão certo. O jogo é sempre sobre acertar mais e errar menos. Mas você nunca vai conseguir não errar. Então talvez você fale, eu achei que todo mundo conseguia vender. Tá bom, agora já trouxe leveza. Então se for esse primeiro pilar, talvez essa primeira parte já te ajudou a resolver. Se é a primeira, sobre, eu olho para o cliente e não sei o que fazer, o que você tem que fazer? Você tem que buscar conhecimento, compra curso, compra mentoria, entra em tudo quanto é treinamento que você puder, ou escolhe aquela pessoa que sabe exatamente o que você gostaria de saber e que está disposta a ensinar e compra o treinamento, mentoria, qualquer coisa dela. Aí você resolve o problema de eu tenho medo por falta de conhecimento técnico. Vamos falar sobre outro problema de perfil. Eu tenho muito conhecimento em perfis comportamentais, eu posso garantir para você o seguinte, existem perfis que não sabem lidar, que não vivem ou não conseguem viver por muito tempo em incerteza. Marketing é incerteza o tempo inteiro. Tem pessoas que precisam que o dia a dia delas seja mais pragmático. Se eu fizer X, vai acontecer Y. A ideia de que se eu fizer X e talvez o Y não aconteça, para muita gente é perder o chão, é perder a base. E marketing é sobre isso. Marketing é sobre, olha, eu faço algo, pode ser que funcione hoje, talvez amanhã não funcione, e aí semana que vem volta a funcionar, e aí na outra semana para de funcionar, e aí se tem um evento na cidade, interfere na minha estratégia e não funciona, e aí se eu estou fazendo uma campanha e acontece alguma coisa, que alguém fala alguma coisa, muda a visão e a campanha não funciona, eu tenho que ir lá entender o comportamento humano para criar outra estratégia, isso é marketing, gente. Então se você não lida bem, se o teu mundo, só de pensar na ideia de incerteza, o teu mundo acaba, cara, talvez marketing não seja. Não sei se você está conseguindo entender, eu não estou incentivando você a desistir do marketing. Eu estou incentivando você a fazer uma autoanálise e falar, cara, putz, tá aí, o Adriano me ajudou a entender. Incerteza não é
algo que me deixa tranquilo, que eu gosto. Cara, marketing é uma das piores áreas. Toda semana tem coisa nova. Outro ponto que para mim pesa muito nesse sentimento de medo. Pega papel e caneta de novo e escreve assim, ó. O que significa fracasso para você? Pausa esse vídeo, de verdade, se permita fazer esse exercício. Pausa o vídeo e escreva o que fracasso significa para você. O seu significado de fracasso vai determinar muito sobre como você reage a não conseguir entregar sucesso para um cliente. Por quê? Porque se você guardou para si a ideia de que fracasso é algo que é escrito em pedra, eu fiz uma campanha, ela não vendeu, então eu sou fracassado. Se eu sou fracassado, não vou nem tentar. Talvez até melhor nem prospectar um cliente, talvez é melhor nem fechar contrato. Cara, para mim, eu sou o resultado de todas as minhas tentativas erradas até conseguir dar certo. O erro para mim é a semente de sucesso. Então eu tenho um significado muito melhor, muito mais possibilitador sobre fracasso do que a maioria das pessoas. Se você olhar para fracasso como, ok, eu errei hoje, pode ser que amanhã eu acerte. E se eu errar, eu vou até conseguir, até dar certo. Entende? Fracasso, ou seja, buscar atingir um resultado e atingir outro, é só uma forma de me mostrar que eu fui por um caminho que não deveria ir. Agora eu vou buscar outro caminho. Melhora o significado dessa palavra, que talvez isso traga leveza para aquelas campanhas que você vai criar e não vão dar certo de primeira. Agora vamos falar sobre o mais grave de todos, que é quando o medo ele é muito mais profundo, ou seja, você fez análise e não é problema técnico, você tem esse conhecimento. E aí eu pedi para você ir aprofundando, tá bom? E se você não gerar resultado? Eu vou me sentir julgado. E se você se sentir julgado? Talvez, se você se permitiu verdadeiramente fazer esse exercício, você tenha descoberto coisas bem mais profundas. Como, por exemplo, o medo de ser julgado por ser um fracassado. Se eu criar uma campanha e não der certo, eu sou um fracassado, as pessoas vão me julgar. Para eu realmente conseguir te ajudar nesse vídeo, eu preciso te fazer uma pergunta. Você me dá a sua permissão de propor um exercício e você fazer? Se sim, só responda mentalmente para mim, não precisa comentar no vídeo, só me dá o seu sim. Então preste atenção, se você se sentiu, se você se identificou como julgado, fracassado ou qualquer outro sentimento, eu quero que você se permita ir para a primeira lembrança mais antiga que você tem de quando que você se sentiu assim pela primeira vez. Putz, Adriano, até fechar o olho aqui, fechei o olho, fui lá, putz, eu me lembrei de um momento da minha vida onde eu fiz isso e alguém me chamou de fracassado, alguém me julgou e ali nasceu o padrão que hoje eu opero. Ou seja, talvez você descubra, eu já vi isso acontecer diversas vezes, quando eu abri uma mentoria para gestores de tráfego, hoje eu não tenho mais essa mentoria, eu tinha muitos casos onde a pessoa, não é que ela estava com medo de a campanha não performar, ela estava com medo daquele sentimento que ela aprendeu 10, 15 anos atrás porque alguém julgou. Então talvez você descubra a memória mais antiga. E eu te faço uma outra pergunta, quem te julgou pela primeira vez? Quem colocou essa pressão em você? Por que é importante você entender? Porque a mente inconsciente ela tem jogos de proteção que são meio que loucos de entender. Vou dar um exemplo muito real que eu passei na minha mentoria. Eu tinha uma pessoa que ela não conseguia prospectar de forma nenhuma. Ela comprou todos os cursos de prospecção que você possa imaginar que existe no mercado. E ela não conseguia prospectar. Teve uma hora que eu cheguei e falei, teu problema não é técnica de prospecção, teu problema não é conhecimento técnico. E aí eu fiz exatamente esse exercício. E até que chegou num ponto onde a pessoa lembrou que alguém julgava ela. Então não é que ela tinha medo de prospectar, ela tinha medo de se sentir julgada como ela foi julgada lá atrás. E você fala, e Adriano, é meu caso, como que você resolve isso? A gente tem alguns caminhos. Dependendo do nível que isso está na tua mente, você trouxe ela para a mente consciente agora, você ganhou clareza e por vezes só em racionalizar isso, você já consiga separar uma coisa da outra. Ou seja, eu entendo que tem uma dor aqui dentro de uma época em que eu fui julgado e que não tem nada a ver com eu não conseguir entregar resultado para um cliente. Às vezes, só em racionalizar e separar uma coisa da outra, você consiga resolver. Ou conviver com as duas coisas separadas. Às vezes, o BO é realmente mais profundo e você vai precisar de terapia. Seja lá qual for o caminho terapêutico que você queira. O que eu espero ter deixado de mensagem para vocês, gente? Se você tem medo, e claro, não sei se você entendeu nesse vídeo, eu usei um medo específico, mas ele vale para vários outros. Que você tenha ganhado a clareza se esse medo ele é um medo por falta de conhecimento técnico. Vai lá e estuda. Se 2, é um medo porque você não entendeu o jogo do mercado, você entendeu e foi lá e agora você tem clareza que o jogo é assim mesmo. 3, se você de repente não entendeu que, cara, eu não nasci para viver com incerteza, não é meu jogo, eu sou uma pessoa mais pragmática. Então eu entendi que eu estava tentando entrar no jogo que não é para mim. Perfeito também. Assim como eu espero que eu tenha conseguido deixar talvez a maior provocação de todas. Será que não é algo muito mais profundo? Se foi, eu espero que você tenha conseguido racionalizar
e que isso já destrave você. E que se você entendeu que é bem mais profundo, que você saia daqui e busque um caminho para você não ficar preso. Entenda uma coisa, você nunca vai deixar de ter medo para fazer qualquer coisa nova. O medo, para mim, ele é um sinal muito bom. Ele é um sinal de que eu estou saindo da minha zona de conforto e indo para algo novo. Mas perceba, eu tenho um significado muito possibilitador de medo. E eu gosto, amo aquela frase que se der medo, vai com medo mesmo. Entenda, coragem não é ausência de medo. Coragem é não parar em frente ao medo. Mas talvez tenha coisa muito mais profunda que você precisa buscar ajuda. Espero que eu tenha plantado algumas sementes e que isso destrave você e que você não tenha mais medo de entregar sucesso para cliente. Tem muito empresário precisando vender e se o teu conhecimento pode ajudar ele a vender, não deixe esse medo te travar. Grande abraço, até o próximo vídeo.